Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, por mais um dia de vida. Com temor, com reverência, nós nos aquietamos, abrimos o nosso coração e te pedimos em nome de Jesus, use ela mais uma vez para falar conosco. Sua palavra, ó Deus, é muito importante para o teu povo na face da terra. Nós precisamos dela. Por isso, nos ajude, Senhor, nas nossas limitações. Que a tua verdade, o propósito para o qual o Senhor envia, fique claro no coração de cada um. É no nome de Jesus que nós assim oramos. Amém. Efésios 4, versículo 7 diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer que subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? É um texto que não é tão fácil compreendê-lo assim numa primeira leitura. Mas o versículo 15 diz que nós devemos seguir a verdade em amor e crescermos em tudo. Este crescimento, que nós vamos aprender sobre ele hoje, está dizendo que nós devemos crescer como cristão, ou em relação a Deus, em direção a Deus. Nós vivemos num mundo em que os problemas crescem, os obstáculos aumentam, os problemas se multiplicam. Se você não crescer, você jamais poderá superá-los. Você corre o risco de se tornar uma baixa. Os problemas não vão diminuir, eles não vão parar de surgir. Eles vêm cada vez mais modernos, diferentes, por outros caminhos. Os problemas aumentam. E nós precisamos crescer mais do que eles para vencermos. Há uma promessa de Deus que a igreja vencerá. A igreja invisível de Jesus, ela vencerá todas as barreiras. E a igreja é pessoas. Não são todas as pessoas, mas é feita de pessoas. Então a palavra está dizendo que tem um grupo de pessoas que vencerão. Esse grupo de pessoas que tem uma experiência com Deus em Cristo Jesus, que fazem parte da sua igreja. Então, queridos, eu queria chamar a vossa atenção para esse crescimento pessoal como cristão. Como pessoa, a gente pode crescer em várias direções. Como cristão, eu cresço quando eu me converto, quando eu me comprometo, quando eu sou fiel, quando eu assumo a minha fé, quando eu tenho esperança nas promessas, eu vou crescendo como cristão. Aí alguém já pode pensar, mas nessa direção eu nunca cresci. Então você não cresceu como cristão. Como pessoa, uma pessoa cresce quando ela tem tamanho, peso, medidas, estrutura, capacidade. Ela cresceu como pessoa. Como uma pessoa social, ela cresce
quando ela tem conquistas que a torna importante na sociedade. Ela cresceu socialmente. Como uma pessoa culta, ela cresce quando ela tem conhecimento e conquistas que fez dela uma pessoa reconhecidamente culta. Ela cresceu culturalmente. Como uma pessoa de posses financeiras, é uma pessoa que cresceu financeiramente. Ela tem capacidade financeira. Olha, uma pessoa pode crescer numa área e não crescer na outra. Uma pessoa pode crescer financeiramente e não crescer culturalmente. Uma pessoa pode crescer religiosamente e nem conhecer a Deus. Não cresceu como cristão. Cresceu dentro de normas religiosas. E Deus está fora disso. O crescimento pessoal como cristão é uma outra área, e a área mais importante da vida. É a mais importante, é que Deus se ocupa em se relacionar conosco para que cresçamos. Então o texto que nós lemos hoje está dizendo que Deus deu dons, Deus deu graça, Deus deu Espírito Santo, Deus deu Evangelho, Deus deu tudo com vista ao aperfeiçoamento, querendo o crescimento de cada um. Porque se a minha cidade crescer, se a minha igreja crescer, se o meu país crescer, se a minha economia crescer, mas se eu não crescer diante de Deus, eu não cresci na única direção que Deus queria que eu crescesse. Então veja bem, para alguém crescer, precisa primeiro existir. Então tem pessoas que elas nunca crescerão diante de Deus. Elas vão crescer socialmente, religiosamente, elas crescerão culturalmente, financeiramente, enfim, em muitas direções. Mas elas nunca crescerão na direção de Deus. Por quê? Porque elas nunca nem nasceram para Deus. Pastor, o senhor está dizendo que uma pessoa que existe não nasceu para Deus? É. Jesus, em João 3,3, conversando com Nicodemos foi ter com Jesus à noite, falou, bom mestre, eu sei que és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que você faz se Deus não for com ele. Ele falou, por que você me chama bom? Ninguém é bom senão Deus. Vou te dizer uma verdade, quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Nicodemos era mestre e falou, mas como que alguém pode voltar no ventre da sua mãe? Ele falou, não estou dizendo, desse jeito você já nasceu, estou falando nascer agora do Espírito. Nascer de Deus, nascer para Deus, em Cristo, na conversão. Então Jesus foi direto, franco, e repetiu 2 vezes, em verdade, eu vou te dizer uma coisa, Nicodemos, se você não nascer de novo, você nunca vai ver o reino dos céus. Por quê? Porque uma pessoa que não nasceu, não tem como crescer. Vamos falar fisicamente agora. Uma pessoa que não nasceu, o que você espera dela? Nada. O que você ensina para ela? Nada. Aonde ela vai? A lugar nenhum. Ela não existe. Ela não é uma realidade. Uma pessoa que não se converteu, que não teve a experiência da conversão, não entregou a sua vida para Jesus e aceitou Jesus como seu Senhor, não nasceu para Deus. Se ele não nasceu para Deus, então ele não existe. Ah, mas ele existe, eu estou vendo ele aí. Esse nascimento aí, ele nasceu da carne. Ele não nasceu do Espírito. Qual é a diferença de nascer da carne e nascer do Espírito? É que nascer da carne, você nasce, cresce e morre. Nascer do Espírito, você nasce, cresce e vive. Não tem morte. A nova humanidade a partir de Cristo, você nasce, quem nascer de novo pode ver o reino dos céus. Depois você vai ver a palavra de Deus falando que agora que você nasceu, você precisa crescer para Deus. Uma vez que você existe no reino dos céus, agora você tem que crescer nessa direção. Porque sem crescimento, a beleza do nascimento morre. Imagine uma coisa que nasceu e não cresceu. Qualquer coisa. Nasceu uma amizade, mas não cresceu. Nasceu uma firma, mas não cresceu. Nasceu uma criança, mas não cresceu. Cadê a beleza do nascimento? Sucumbiu na falta do crescimento. Então o cristão não pode falar, eu converti, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Que ótimo, a graça nos foi concedida, nascemos. Mas, e daí? Quanto tempo faz que você nasceu? 10 anos, 20 anos. E nesses 20 anos, quanto você cresceu? Eu nasci há 20 anos, mas não cresci nada. Então você é um bebê crônico. Isso é doentio, isso não é saudável. Quando nós nascemos, aí nós podemos ver o reino de Deus.
Aí Deus pode, uma vez que nós nascemos, Ele pode nos mostrar, Ele pode nos dirigir, Ele pode nos iluminar, Ele pode falar conosco. Nós podemos percebê-lo, ouvi-lo, falar, ser ouvido, porque nós nascemos. Por isso que a Bíblia fala que as pessoas do mundo não entendem nada das coisas de Deus, porque para Deus eles nem existem. São filhos de Adão, vão nascer, crescer, morrer e ser julgados, serão condenados. Não só existe filho de Adão na terra, tem filhos de Deus em Cristo, que são chamados de cristãos. Lá em 1 Coríntios 12, 27, onde diz assim, que nós somos corpo de Cristo e individualmente nós somos membros deste corpo. Então, quando nós nascemos, que aceitamos Jesus, nós agora, como pessoas que nasceram para Deus, nós somos agrupados como um grupo de pessoas que Deus chama esse grupo de corpo. E esse corpo é de Cristo. Cristo vive nele. Cristo habita nele através do seu Espírito. Cristo fala com ele, dirige ele, orienta ele, ilumina ele, protege ele. Se Cristo é o amor de Deus materializado, visível, Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus. Jesus é o amor materializado em pessoa. E agora Jesus foi para o céu, enviou o Espírito e falou, aqueles salvos são o meu corpo, eu sou a cabeça e eles são o corpo. Este corpo deve crescer na direção de Deus, que é amor. Nós temos que crescer em amor. Por isso que em 1 Coríntios 13, lá vai dizer assim, olha, e eu vou mostrar para vocês um caminho excelente. Ele falou, nós somos o corpo de Cristo, e Deus, para conduzir este corpo, deu dons aos homens. Um para evangelista, outro para pastor, outro para mestres. Ele falou, procurai os melhores dons. Busque os melhores dons. E eu vou mostrar para vocês um caminho excelente. Vem em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 vai dizer assim, olha, o amor é que valida tudo que eu falo, tudo que eu tenho e tudo que eu faço. Logo, tudo que eu falo, tudo que eu tenho, tudo que eu faço, se eu que tenho, falo e faço, não tenho amor, eu desvalorizo tudo que tenho, falo e faço. Vou explicar melhor. Lá vai dizer assim, olha, ainda que eu fale, Paulo falou assim, olha, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, ele falou, tudo isso perderia o valor. O amor validaria isso. Sem o amor, isso fica sem valor. Ainda que eu tenha dom de profecia, ainda que eu conheça todos os mistérios da ciência e tenha uma fé que consiga transportar os montes. Imagine que eu tivesse todo o conhecimento da ciência e uma fé que transporta montanhas. Mas eu que tenho tudo isso, não tenho amor no meu coração. E Deus é amor, Jesus é amor, o Espírito é amor, o corpo dele deve ser amor. Eu não tenho amor, então o que eu tenho desvalorizou-se, perdeu todo o valor. Olha que trágico. Ainda que eu distribua todos os meus bens para os pobres. Imagine que você é uma pessoa rica e resolve dar tudo que possui para os pobres. E ainda decida dar o seu corpo para ser queimado. Vou entregar o meu corpo para ser queimado em favor de alguém. Se você não tiver amor, isso aí não vale nada. É como um sino que retine. Como o som da badalada de um sino. Acabou, não existe mais. Então preste bem atenção. Na continuação do capítulo 13, você vai ver Paulo dizer assim, olha, o amor é, o amor não é, o amor pode e o amor jamais. Então ele vai dizer, o amor é bom, o amor é puro, o amor é longânimo, o amor é justo. O amor não é injustiça, interesseiro, ele não se porta inconvenientemente, ele não busca seus próprios interesses, o amor não defrauda ninguém, o amor não arde em ciúmes. Ele vai dizer que o amor é e que o amor não é. O amor tudo sofre, o amor tudo espera, o amor tudo crê. Olha como que o amor valoriza o hospedeiro. Olha que como o amor dá uma dimensão, valoriza, engrandece a pessoa. E em 1 Coríntios, Paulo diz assim, olha, agora tem 3 coisas que valem. É a fé, a esperança e o amor. E realmente, é o que importa hoje para você ir para a vida eterna, é a fé, sem a qual ninguém verá o Senhor.
A esperança, porque ele volta para os que estão esperando, e o amor, porque Deus é amor. Se você não amar, tudo se perde. Ele disse, mas o mais importante é o amor. E ele diz, hoje nós vivemos uma vida em parte. Sabe o que é uma vida em parte? Preste bem atenção. É uma coisa que é parcial ainda. Não está manifestado para nós a vida que nós viveremos. Paulo falou, a vida que a gente vive hoje não é a vida que a gente vai viver. Nós, os cristãos que nascemos de novo, não é isso aqui que Deus morreu na cruz para nos dar. Se fosse isso aqui, eu diria, vamos embora, gente. Por isso que a Bíblia diz, se nós esperamos em Deus apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. É claro que não. Quando Deus pensou na morte de Jesus para fazer um grupo de pessoas na terra nascer de novo, Deus tinha e tem em mente algo glorioso, transcendente. Paulo disse, hoje a gente vive em parte. Mas nós cremos naquilo que Deus já disse que nós seremos. Então, quando vier o perfeito, isso que é em parte será aniquilado. Quando nós estivermos na perfeição, a gente não vai precisar mais de fé, nem de dom de profecia. Para que eu vou querer fé? Se nós vamos ver a Deus, eu não preciso crer mais em Deus. Nós vamos viver com Ele. Por que eu vou crer na minha salvação se eu já estou definitivamente salvo? Então hoje a gente vive o em parte. Para ilustrar isso, ele falou assim, olha, quando eu era menino, eu pensava como menino, falava como menino e vivia como menino. Hoje eu sou homem, eu já não penso mais como menino, eu já não falo mais como menino e não vivo mais como menino. Ele faz uma comparação de uma criancinha e agora ele já é um homem adulto. Olha a distância um do outro. Você já pensou se nós pegássemos a alma desse homem adulto, colocasse lá dentro da criancinha e a criancinha dentro do homem adulto? Você fala, não, que absurdo. Pensou um homem adulto com mente de criancinha? Com manhinha, com birrinha, virando a carinha, ficando de mal? Bateu, levou? É isso que os homens que não crescem como cristãos são. Por que você acha que uma briga de trânsito vira morte? Por que você acha que as pessoas ficam de mal da outra porque sentou no seu lugar? Por que as pessoas falam assim, olha, não me cumprimentou, não me cumprimento mais. Não gosto daquela pessoa, não cumprimento mais ela. Às vezes essa pessoa é doutora, socialmente falando. Às vezes ele é uma pessoa adulta, às vezes ele é culto, às vezes ele é rico. Mas como cristão, ele é menino, não entende nada de cristianismo. Se nasceu, não cresceu, ou então nem nasceu. Nasceu um religioso. Não existe uma pessoa estruturada pelo Espírito que tenha uma forma espiritual de lidar com a vida. Pode observar que nós vivemos numa sociedade de doutos meninos. Doutos ricos, soltando pipa, brincando de games, e com comportamento temperamental, emocional, sentimental, infantil. Por isso relacionamentos e compromissos mudam a cada minuto. Porque são adultos, mas dentro daquela pessoa que cresceu como pessoa, que cresceu socialmente, que cresceu culturalmente, que cresceu religiosamente, não tem uma pessoa que cresceu na direção de Deus, que é o Senhor da vida, que é o que estrutura a vida. Não há um crescimento pessoal como cristão. No texto que nós lemos, de Efésios, olha que interessante esse texto para a nossa vida. Vou voltar com vocês lá onde nós começamos, 4 e 7. A graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Sabe o que o texto está dizendo? A graça de Deus foi concedida a cada um. Você que é cristão, que aceitou Jesus como Salvador, a graça de Deus foi concedida a você. Você nasceu, você conheceu o Senhor, você reconheceu Ele como seu Senhor e Salvador. Então você existe. Para Deus você existe. Você nasceu. Agora, se você cresceu, é você que pode dizer. Se você se estruturou nessa direção, é você que pode dizer. A graça foi dada a cada um. Olha o versículo 8 que profundo diz. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O que é levou o cativo o cativeiro? Todo mundo que tinha morrido antes de Cristo, salvo, estava dentro da terra ainda. Num lugar chamado paraíso,
Ele não tinha ido para o céu porque Jesus não tinha vencido a morte. Então ninguém ressuscitou antes de Jesus. Ele é a primícia dos mortos. Quando ele desceu à região dos mortos, ele levou os dele com ele. Os mortos ele levou com ele. E os vivos, ele deu dons e ficou com eles. Os mortos ele levou para ele, e os vivos, ele ficou com eles, vivendo, através do Espírito Santo. Por isso ele levou o cativo o cativeiro. Quem é que estava no cativeiro? Os mortos. E deu dons aos homens. Quem que é esses homens? Os vivos. Quais vivos? Todo mundo que está vivo? Não, os que vivem para Deus. Os que nasceram para Deus. Então você vai ver que ele levou os dele para ele e deu os dons para os homens para ficar com eles na terra. Certamente estou convosco todos os dias, Mateus 28, 20. Os salvos mortos levou para ele e os vivos falou, eu fico com eles. Vou habitar neles, vou conduzir eles. Por que Deus levou os vivos para eles? Porque já morreram, já foram salvos, estão salvos, então a morte não pode detê-los mais. E os outros que ficaram aqui? Esses daí ainda precisam ser aperfeiçoados. Serão tratados, trabalhados. Por isso Deus deu dons aos homens. Você que nasceu, existe dom de Deus na tua vida. Pode ter certeza disso. Você fala, eu não sabia disso até hoje, mas pode ficar sabendo. Falar, a graça foi dada a cada um de nós. Segundo a proporção, não é todo mundo o mesmo dom. Mas cada um tem aquilo que ele recebeu de Deus. E por que Deus te deu dons? Pode ser de qualquer sorte. Cultural, financeiro, espiritual, de qualquer natureza. Socorro, ministerial. Ele te deu dom porque ele quer o aperfeiçoamento dos santos. Olha o versículo de número 12, lê comigo na sua Bíblia. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Li bem devagar. Então Deus levou os mortos para ele, deixou os vivos aqui e falou, vou dar dons para vocês, e vocês vão usar esses dons para deixar o corpo de Cristo na terra aperfeiçoado. Porque o corpo de Cristo na terra é vocês. Em outro lugar diz, não sabeis vós que o Espírito Santo de Deus habita em vós e que sois o templo do Espírito Santo? Então o corpo no qual Deus habita na terra é um corpo que, assim como o nosso corpo tem milhares de células, esse corpo que Cristo habita tem milhares e milhares de vidas. No entanto, cada vida que é inserida dentro deste corpo, ela deve crescer dentro dele. O crescimento que procede de Deus. Então, se eu perguntasse para Deus, Deus, eu quero crescer na sua direção, como é que eu faço? Ele vai dizer assim, só dentro do corpo. Só na comunhão da igreja. Porque Deus não vai me alimentar as minhas vaidades pessoais. Nem cuidar da minha vida em particular. Deus vai cuidar da minha vida em particular, porque eu sou o corpo de Cristo. Então nós somos membros do mesmo corpo e individualmente membros uns dos outros. Quando que eu cresço? Quando eu aceito que eu fui chamado por Deus, fui aceito por Deus, nasci de novo e agora eu aceito o dom que Deus deu em mim e vivo em função do corpo. O crescimento de Deus que vem para o corpo chega na minha vida. Estrutura a sua vida. Quer ver se é isso mesmo? Lê comigo 3. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita medida da estatura da plenitude de Cristo. Então o texto está dizendo assim, olha, Deus levou os mortos com ele, ficou com os vivos aqui, deu graça para eles nascerem no seu reino, deu dons para eles aperfeiçoarem o corpo. O que eu estou fazendo para melhorar o corpo de Cristo na terra? Se eu estiver fazendo alguma coisa, eu sou uma célula saudável. Se eu estiver fazendo alguma coisa que está prejudicando o corpo, eu sou uma célula doente. Precisa ser restaurada. Toda vida que Deus canaliza para este corpo fortalece a célula, porque o corpo é todas as células juntas. Então ninguém nunca vai crescer para Deus individualmente.
Isso aparece individualmente, mas onde você se conecta, que recebe a vida e a força e o crescimento que procede de Deus, é na comunhão. Na comunhão tão rejeitada, tão combatida, tão desvalorizada atualmente. Lembra do ensinamento de Jesus? Falou, toda a vara que não está em mim, pode cortar e lançar fora, isso aí não vale mais nada. Sem mim nada podeis fazer. Vocês só valem alguma coisa quando vocês estão conectados no corpo e o corpo na cabeça, que é Cristo. Ele diz assim, que nós temos que crescer até chegar à unidade da fé. Por exemplo, você já cresceu até chegar à unidade da fé? Você crê em Deus como todas as pessoas que Ele salvou crê nele? Porque todo o corpo dele crê igualmente. Ah, não cheguei aí, então você precisa crescer. Ao pleno conhecimento do Filho de Deus, já cresceu a ponto de falar, eu sei exatamente quem é o Filho de Deus, o que Ele é para mim, e porque Deus... Você sabe o que Deus tinha em mente quando enviou Jesus? Por que Deus planejou? Por que Deus enviou? O que tem a ver Jesus com você? Ah, não sei. Então você precisa crescer nessa direção. Você já chegou à perfeita varonilidade. O que é varonil? Fala de civismo, de patriota, de gente que vai à guerra por uma causa. Gente que coloca a vida em risco por aquilo que ele acredita. Lembra um soldado varonil. A maioria dos crentes hoje só pede para Deus moleza. Deus vai tirando todos os obstáculos, vai limpando tudo, vai me dando, vai me abençoando, vai tirando. É assim que as pessoas falam, não, você tem que crescer a ponto de ser varonil. Estou pedindo para Deus moleza, estou pedindo para Deus força para vencer as minhas batalhas. Não estou pedindo para Deus diminuir meus obstáculos, estou pedindo para Ele que eu quero crescer para ficar maior que eles. Não estou falando para Deus que eu não quero pelejo, estou falando para Deus que eu não quero derrota, eu quero vitória, mas eu estou aqui para guerrear. Você já cresceu a perfeita varonilidade? Ou você faz parte daquelas pessoas que na direção de Deus nunca cresceu? Cresceu em todas as áreas, mas na direção de Deus ainda é, olha o que diz aqui versículo 14, para que não sejamos mais meninos, agitados de um lado para o outro. Já viu criança como é que fica agitado por nada? Tem adultos assim, levados de um lado para o outro por todo vento de doutrinas. Não é nem doutrina, é vento, é modismo. Coisas ventiladas, que se você for checar não tem nada. Que tem de gente que surge uma moda, eles correm para lá. Surge outra moda, eles correm para lá. Meninos, alguém mostra o doce, eles correm para lá. Você já cresceu a ponto de não ser mais enganado pela astúcia dos homens que induzem ao erro? O termo grego para essa astúcia aqui se refere a um cubo ou a um dado viciado. Sabe aquele jogo de dados que o dado é viciado, que a pessoa não vai ganhar nunca, ele pode jogar quantas vezes quiser, do jeito que quiser, a vida inteira. O dado é marcado astutamente. Então diz que os homens que induzem ao erro, eles montam coisas que não tem como as pessoas escaparem. São ciladas religiosas, são ciladas humanas. Quem é que vai escapar disso? As pessoas que são iluminadas e protegidas por Jesus. Humanamente falando, não tem como você ver uma cilada maligna. Que tem de gente pensando que está vencendo o diabo e está debaixo do sapato dele. Que tem de gente falando que já venceu o inimigo e está fazendo exatamente o que o inimigo quer. Por quê? Porque é um engano acima da capacidade humana de perceber. O que tem de gente afundado no erro, crendo que está na verdade, na direção errada, atolado no erro até o pescoço, mas está consciente que aquilo que ele acredita e vive e faz é verdadeiro. Como um cubo viciado. Como que a gente se livra disso? A gente precisa crescer, porque criança é facilmente enganado. Meninos na fé são facilmente manipulados. Paulo diz, quando eu era menino, eu tinha um comportamento de menino. Ele está falando religiosamente. Um dia me tornei homem, aí eu não pensava mais como menino, nem vivia como menino, nem agia como menino. Ele falou, hoje nós estamos vivendo o cristianismo em parte. O cristão, ele não vai ser amanhã, depois da ressurreição, como ele é aqui. E a vida nem vai ser como é aqui. Ele falou, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado.
Mas nós que estamos na fé, na esperança do que é perfeito, nós já vivemos nessa direção, nós temos que crescer. O crescimento que procede de Deus. Veja que aqui diz, para que não sejamos mais meninos agitados, de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, porque o amor valida tudo, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, queridos, a nossa primeira ocupação na vida, nós precisamos crescer na direção de Deus. Porque Deus não está preocupado se a nossa igreja vai crescer, a parede, a instituição, se ela vai saltar de 100 para 200, de 10 para 1000. Deus quer o crescimento de cada indivíduo, de cada pessoa. E hoje as igrejas elas se preocupam mais com o crescimento numérico, com o crescimento institucional. Para crescer institucionalmente é preciso que os membros se tornem pequenos, porque quando você cresce, fica difícil de conduzir. Para manipular, é igual na política. Por que um ditador não quer politizar o seu país? Porque se você politizá-los, ensinar política para eles, aí não dá para enganá-los mais. Então um ditador, uma pessoa que é antidemocrática, uma pessoa injusta, ele quer que o seu povo não entenda nada de política. Eles sejam cegos, facilmente conduzidos, que acreditem em historinhas bobas. Os grandes líderes, manipuladores de grandes massas, como fez Roma e faz até hoje, não querem que o pessoal conheça a Bíblia. E nem cresça na direção de Deus. Porque uma vez que eles crescerem, aí eles não serão mais enganados, nem manipulados. Conhecerão a verdade, eles vão crescer e agora cada um vai saber qual é a sua posição no corpo e o que ele tem que fazer e a sua justa operação. Então, queridos, se alguém não nasceu, tudo isso que eu estou falando não tem nem o menor sentido para ele. Ele está vivendo uma vida que ele herdou de Adão, que é nascer, crescer e morrer. Mas se ele já nasceu, ele já viu o reino de Deus, então agora ele vai nascer, crescer e viver. Nós já vivemos num crescimento na perspectiva de eternidade. Você já pode ir moldando a tua mente, moldando o teu coração, como alguém que vai passar pelo túmulo, como você passou de uma hora para outra, das 3 para as 4 horas, naturalmente. É a fé, a esperança e o amor. Você já está vivendo uma vida na perspectiva de alguém que não vai morrer. Porque os mortos Jesus já levou e os vivos falou, eu estou com eles. E quando ele viver o seu último dia, eu ressuscitarei no último dia. Quem crê em mim, eu vou ressuscitá-lo no último dia. João 6, ele repete isso várias vezes. Na Bíblia, Jesus repetiu isso várias vezes. Esse crescimento pessoal do cristão tem a ver com a comunhão. Olha aqui o que diz o versículo 16, que é o último. De quem todo o corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, a minha e a sua, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Está dizendo assim, se você não está recebendo o crescimento pessoal, é porque você está desajustado na comunhão. Está faltando ajuste. Porque quando cada parte é ajustado, com juntas, ligas e medulas, o sopro de Deus para o corpo dele chega em todas as células que estão vivendo uma vida normal. Que trabalham e existem para o mútuo crescimento do corpo. Então tudo que Deus determina para o corpo dele, chegará na tua vida porque você é corpo dele. Você não é membro de uma igreja. Você não faz parte de um grupo social. Você não faz parte de um grupo religioso. Você nasceu de novo, você tem a experiência da conversão. Você tem uma experiência espiritual. Você foi inserido neste corpo chamado corpo de Cristo. E quem dá vida ao corpo de Cristo é o Espírito de Deus. Todo o impulso de Deus, toda a vida de Deus que se manifesta no corpo, chega na sua vida. Naturalmente, quando você se alimenta, quando você tem sinais vitais de vida, chega em todas as células do seu organismo. Você não precisa dizer, eu vou alimentar a minha célula de número 1500. Não, toda a vida que está na sua vida, você que tem o seu corpo, quando você alimenta ele, toda a célula é alimentada. Quando ele cresce, toda a célula cresce. Assim,
você vai ver que seguindo a verdade em amor, nós vamos crescer em tudo. O crescimento que procede de Deus. Nós não seremos mais agitados, nós não seremos mais levados e muito menos arrastados pela artimanha, pela astúcia dos homens que induzem ao erro. Por quê? Porque nós vivemos na verdade, porque nós vivemos o amor, nós praticamos o amor, você valida todos os seus feitos. Se alguém está fazendo grandes coisas para Deus, mas ele não tem o amor de Deus na vida dele, se ele não tem amor dentro dele para com as pessoas com quem ele vive, tudo que ele faz perde o valor. Paulo falou, ainda que seja algo grandioso, dá o corpo para ser queimado. Ele deu a fortuna para os pobres. Ele fala a língua dos anjos, mas ele não é corpo de Cristo, ele não tem amor. O corpo de Cristo é amor. Nós somos o amor de Deus materializado, não é teorizado. Então nós fazemos coisas por amor, nós pregamos por amor, nós vivemos por amor. Nós vivemos no mundo de ódio, no mundo de rancor, no mundo de meninos zangados, de meninos agitados, de gente com poder de fogo, mas coração de criança. E a Bíblia fala que quando o escravo reina, isso é uma tragédia. Porque escravo tem mente de escravo, não tem mente de rei. Então o que tem de pessoas que cresceram em todas as direções na terra, o tempo todo você convive com elas, mas eles não cresceram o crescimento que procede de Deus. E este é o único crescimento que Deus quer que cresçamos. Os outros eles acompanham. Os outros a gente soma eles. Quando alguém cresce na direção de Deus, pode ter certeza que ele vai crescer como pessoa, pode ter certeza que ele vai crescer como um ser social, pode ter certeza que ele vai crescer em justiça, pode ter certeza que ele vai crescer em todas as áreas. Porque ele cresceu na área mais importante. Então a Bíblia fala que até que cheguemos à unidade da fé, o conhecimento pleno de Jesus, a varonilidade na medida da estatura da plenitude de Cristo, Deus deu a graça e uns para os outros, para a gente edificar isso. Eu aprendo com você, você aprende comigo, na comunhão nós erramos, acertamos, curamos, adoecemos, restauramos, a palavra nos trata e nós vamos crescendo para ficarmos obedientes igual Cristo. Por que você acha que Jesus era aparentemente fraco? Jesus não era um super-homem, nem ostentava superpoderes, embora o tivesse. Mas Jesus ele era aparentemente humano, porque era isso que ele queria, ser um exemplo para todo ser humano ser igual a ele. Então ele não ostentou o seu poder, ele não teve nenhuma dificuldade de assumir as suas lágrimas, a sua dor, ele assumiu, como qualquer ser humano pode assumir. No entanto, na direção de Deus, ele era tão grande quanto Deus. Olha como que ele cresceu na direção. Ele quer que cresçamos na mesma direção. Você nasceu no reino, Deus quer te ver crescendo nessa direção. Tem coisas enormes para a sua vida aí, para a minha vida, para a sua vida. Por onde vem esse crescimento? No ajuste. A graça nos foi dada, você nasceu, então agora você vai crescer no tempo do imparte. E depois que passar o tempo do imparte, você vai viver. Agora é o tempo de nós crescermos. E para a gente crescer, nós temos que ser ajustados. Se a vida de Deus não está chegando na minha vida, eu preciso ajustar alguma coisa na minha comunhão. Porque falou que toda célula bem ajustada cresce. Não diz assim, toda célula bem ajustada talvez cresça. Lá fala, não. Toda parte bem conectada, ajustada, juntas, ligas, medulas, tudo sincronizadinho, ele falou, cresce o crescimento que procede de Deus, porque o crescimento de Deus flui para o corpo dele. E o corpo dele é pessoas. E pessoas é o que somos. É nessa direção que devemos crescer. Amém, queridos? Tenho certeza que se a gente crescer na direção de Deus, ainda que os problemas cresçam à sua volta, você vai vencê-los. Você vai superá-los. Eles podem se multiplicar, mas você vai vencê-los um a um, porque o crescimento de Deus termina com a grande vitória da igreja derrocada do mundo. A igreja será vitoriosa, e a igreja é pessoas, e pessoas é o que somos.
Amém? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Glória a Deus. Louvado seja o seu nome, Senhor. Eu quero que você creia numa verdade bíblica, que você não foi colocado no corpo de Cristo por acaso. Existe uma graça de Deus na sua vida para isso. Existe uma função que Deus tinha no coração dele para te dar a graça, para fazer você nascer no reino. Talvez você não tenha desempenhado isso ainda, mas isso pode mudar a partir de hoje. Você pode dizer: Deus, a partir de hoje eu quero perceber essa vida que vem da tua vida para a minha vida. Quero deixar de ser menino, quero deixar de ser ausente. Quando o Senhor me salvou e me colocou no seu corpo, eis-me aqui para fazer o que o Senhor tinha no seu coração. Se você tiver coragem de fazer essa oração, você pode se preparar para viver um novo tempo na presença de Deus. Pode crer, Deus nunca salva ninguém para nada. Deus não morreria na cruz do Calvário por alguém para nada. Ele tem um plano a seu respeito. Ele tem um propósito. Existe uma função para você dentro do corpo. E Deus vai falar isso para você, não é para mim. A vida que vem do Espírito de Deus vai falar isso para você. Você vai entender isso. Deus vai te chamar nesse crescimento na direção dele para você entender o que é que Deus tinha para você dentro do corpo dele. Deus, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença. Humildemente, Senhor, com temor e tremor. Acabamos de ouvir a tua palavra e nós a recebemos como tua palavra para a nossa vida. Agora eu te peço, Deus, em nome de Jesus, olha para cada vida que o Senhor reuniu aqui neste lugar hoje. Eu tenho certeza, ó Deus, que não tem ninguém aqui por acaso. O Senhor já nos via aqui hoje antes da gente decidir vir aqui. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe, ó Deus, tudo a nosso respeito. O Senhor conhece a nossa vida desde o primeiro dia até o último dia que vamos viver aqui na vida que a Bíblia chama de em parte. E eu quero te pedir, Deus, fale ao coração de cada um o teu propósito. Não nos deixe, ó Deus, viver à nossa mercê. Não nos deixe, ó Deus, viver como quem não tem caminho, como quem é levado pelas circunstâncias, pelas ofertas, pelas propostas. Não, Deus, que o propósito santo, maravilhoso, definido no seu coração, quando o Senhor nos permitiu entrar, ó Deus, na tua noiva querida, quando o Senhor nos deu a vida em Cristo Jesus, nós queremos, ó Deus, conhecer, revele, ó Deus, este propósito ao coração de cada um aqui. Chame, ó Deus, para este momento de crescimento, de ajuste, de conexão, de sensibilidade, de disponibilidade, de dizer: eis-me aqui, ó Deus, cumpra-se em mim o teu querer. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, tira, Senhor, do nosso coração todo e qualquer engano, o auto-engano, o engano do mundo, o engano religioso, o engano da mente, a traição, ó Deus, da mente humana, do coração enganoso. Coloca tudo isso por terra, ó Deus, no poder que há no nome de Jesus. Destrua isso, traga, ó Deus, para a nossa vida a verdade que está em Cristo Jesus, para que possamos viver a verdade em amor.
E nós vamos crescer, ó Deus, para a glória do Teu nome na terra. Como Teu corpo, a nossa vida existirá para que o Teu nome seja glorificado. Deus, eu também oro agora em nome de Jesus, se tem aqui alguém doente, sofrendo, alguém desenganado, alguém, ó Deus, endurecido, alguém preso, que precisa de libertação. Deus, é na Tua presença que estas coisas acontecem. Por isso, no nome de Jesus, nós te pedimos agora, liberte, ó Deus, aqueles que estão presos. Cure, ó Deus, os que estão enfermos no corpo, na alma, no espírito. Que o sangue de Jesus, o poder do nome de Jesus, atue, ó Deus, na vida dos Teus filhos, trazendo restauração e libertação, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus. Amém. Diga comigo: Deus, em nome de Jesus, eu te peço, opere na minha vida o crescimento que procede de Deus. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Tome posse. Vai acontecer em nome de Jesus. Glória a Deus. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.